Olá pessoal, agora nós estamos para mais uma aula e dessa vez é a parte de dimensionamento de condutores, eletroduto e disjuntores. Espero que vocês gostem dessa aula. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar no dimensionamento dos ramais, tá ok? É a chamada queda de tensão. Essa queda de tensão é o quanto que eu vou perder em tensão elétrica ao longo do nosso condutor, do nosso fio. O que quer dizer isso? Se eu tenho 100 volts nessa parte aqui, ó, e eu chego com 98 volts lá, eu perdi 2% nesse meio, tá? Então eu perdi 2%. Isso chama-se queda de tensão. Então todo circuito elétrico tem essa chamada queda de tensão elétrica. Só mostrando aqui, ó, você primeiro calcula a corrente nominal do motor vezes 1,25, calcula a corrente vezes o comprimento, então eu tenho a corrente do motor vezes o comprimento do fio, depois eu vou verificar a queda de tensão, a corrente no alimentador é 1,25 vezes a corrente do maior motor, mais a soma das correntes dos motores restantes, segue o mesmo processo de cálculo dos itens 2 e 3 do dimensionamento dos ramais. Então, isso aqui é um cálculo repetitivo. Você pode usar a calculadora e vai fazendo o cálculo direto, você não precisa apagar os números. Essa é a vantagem de fazer esse cálculo, como você vai ver daqui um pouquinho. Queda de tensão. Então, a queda de tensão, nós temos que olhar a queda de tensão porque ela compromete o circuito. E é esse o objetivo de você fazer esse cálculo que nós vamos apresentar para você aqui, tá? Bom, primeira coisa é o seguinte, iluminação, o máximo admissível são 4%, força motriz 5%, aquecimento 5%, circuito de distribuição de iluminação 2%. Nós vamos ver o que é isso agora nesse momento. Veja o seguinte, no dimensionamento, quer dizer, no cálculo dos fios dos condutores, nós temos que levar em consideração duas coisas. A temperatura, então tem um fator de correção de temperatura. No Brasil, a temperatura ambiente seria 30 graus. E a outra é o número de condutores dentro do eletroduto. Veja que eu comecei com 4 aqui, acima de 4. Por quê? 3 condutores carregados é trifásico, quando você não tem problema de correção nenhum. Acima de mais condutores, você vai precisar. Condutores é os fios elétricos que passam corrente elétrica. Bom, aqui é a questão da correção, então, que eu tinha falado da temperatura. No Brasil, a temperatura ambiente é considerado, para fins de projeto, 30 graus. E não estão tendo correção nenhuma. Se a temperatura aumentar, por exemplo, 40, 50, 60... Por exemplo, em 60 graus, eu posso só passar a metade da corrente que passaria num condutor se tivesse a temperatura ambiente. E o contrário, por exemplo, 10 graus. Então, eu posso ter uma corrente 22% maior do que aqui em 30 graus. Então, eu levo em consideração temperatura e número de condutores dentro do eletroduto. Bom, o neutro não deve ser levado em consideração. O neutro, na verdade, ele é para não passar corrente quando o sistema está equilibrado. Mas a maioria do nosso circuito é trifásico, nós vamos tentar tudo estar equilibrado. A fase A, B e C. O que é a palavra equilibrado? É a mesma corrente, 10 amperes na A, 10 amperes na B, 10 amperes na C. Tá? Para motores, tem que ser maior ou igual a 2,5 milímetros quadrados. Se o seu cálculo der menor, tem que ser 2,5 milímetros quadrados para frente. Para iluminação e outros tipos de circuito, pode ser 1,5 milímetros quadrados, que nós vamos ver aqui, tá? Agora, isso aqui é um layout da instalação subterrânea. Então, eu passo os fios no solo, né? No piso. Daqui para dentro, nós chamamos de ramal. Aqui nós chamamos de alimentador, tá? Alimentador. Se você der uma olhada, o alimentador é bem maior do que a parte do ramal aqui. Esse é o quadro de medição, esse é o quadro de força que eu vou distribuir aqui para dentro. Geralmente, isso aqui fica no pátio de manobras, fora, o caminhão passa, isso aqui tem que ser mais profundo, geralmente é meio metro. E aqui fica dentro, geralmente coloca 25 centímetros. Isso pode ser no teto? Pode.
você pode passar no teto. No caso, eu estou passando no piso aqui, tá? Bom, aí nós falamos da queda de tensão. É recomendável que para os motores seja 1%, tá? No caso dos motores, dentro dos galpões. E no caso do lado de fora, no alimentador, seja 2%. Isso vai dar um total quanto? De 3%. Isso quer dizer o seguinte, se eu entro 100 volts aqui, eu vou chegar 97 volts, né? No mínimo tem que chegar 97 volts lá no motor. Então, o nosso cálculo, nós vamos fazer um cálculo aqui dentro e um cálculo aqui fora. Aqui dentro, a queda de tensão é menor ou igual a 1%. Aqui fora, a queda de tensão do alimentador é menor ou igual a 2%. Somando isso, vai dar 3%, tá? Então, como eu falei com vocês, eu tenho aqui dentro o meu motor vai ser um motor trifase de 7,5 CV, ele vai ser alimentado em 380 volts, que é uma linha industrial, tá ok? Ele está aqui, ó, o motor está aqui. Então, primeiro eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer isso aqui. Então, será dois cálculos aproximadamente iguais, só que tem que a queda de tensão aqui é menor ou igual a 2% e a queda de tensão aqui é menor ou igual a 1%. Então, vamos primeiro fazer esse cálculo primeiro ali. Sequência de cálculo no motor trifásico. Então, qual é a sequência de cálculo? É o cálculo da corrente. A primeira coisa que nós vamos fazer é o cálculo da corrente. Aí nós já sabemos qual é o cálculo da corrente do motor trifásico. Potência, dividido ré de 3, tensão, vezes cosseno φ, vezes o rendimento. Aí eu coloquei o meu motor, é 7,5 CV, tá? 380 volts, 0,92 que nós temos da parte do fator de potência, 0,8 é o rendimento. Então dá 11,4 amperes. Então eu fiz um rendimento um pouquinho diferente e colocamos aí, no caso do motor, a funcionar. Aqui eu estou fazendo a corrente do ramal. Então nós vimos lá no início que a corrente do ramal era a corrente nominal vezes 1,25. Por quê? Na partida o motor solicita mais corrente. Isso chama-se transitório. Esse transitório, até chegar em regime nominal, eu tenho que prever isso nos meus cálculos, tá ok? Então deu 14,25 a corrente. Momento elétrico. O momento elétrico, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a distância do meu circuito, que é 9 metros, multiplicado pela corrente, dá 128 ampere-metro. Aí eu vou nessa tabela aqui, ó. Então, eu vou lá em 380 volts, tá vendo? Queda de tensão 1%. Eu acho o número 165. Quando eu olho aqui, ó, é 1,5 milímetro quadrado. Mas o motor, qualquer motor, é acima de 1,5. Então, eu procuro 2,5. 2,5 eu acho o número 271. Então, ó, 380. O meu número foi 124. Não sei se vocês lembram lá. Esse número, 165 é maior. Mas eu não posso utilizar porque no motor o mínimo é 2,5. Então eu pego todos os dados de 2,5 milímetro quadrado, a seção transversal dele. Então para os motores, 2,5 milímetro quadrado suporta 21 amperes e é 271 ampere-metro. Veja só, 21 amperes é maior que 14? Lógico, é maior que 14, eu posso utilizar esse fio aí. Seção transversal, né? Eu vou olhar agora, 2,5, então ele suporta 21 amperes, que nós já tínhamos falado. Agora, nós vamos fazer sobre a queda de tensão. Queda de tensão nada mais do que é dividir o calculado, né, pelo da tabela. Então, o calculado que nós vimos lá e o da tabela. O da tabela é 271. Então, vamos fazer essa conta agora. Eu pego 128, que foi o calculado, dividido por 271. Como a queda de tensão é 1%, eu multiplico por 1 aqui e eu tenho 0,74. Então, a minha queda de tensão é 0,74. Atendeu porque é menor que 1. Agora, nós vamos continuar fazendo nossos cálculos com a seção do fio terra. O que o fio terra faz? Olha só, o fio terra ele é o condutor de proteção, é ligado à terra ou um sistema de aterramento
que nós vamos ver nas próximas aulas aí. Veja o seguinte, quando o condutor fase é menor ou igual a 16 milímetros², eu uso para o condutor terra a mesma seção. No nosso caso, vai ser 2,5 milímetros². Então, 2,5 milímetros² vai ser o nosso fio que no circuito ele vai ter a cor verde. Essa cor verde é importante quando nós identificamos o terra, tá ok? Bom, a partir daí nós vamos passar para uma outra situação, que é calcular o eletroduto. O que é eletroduto? É o cano onde os fios passam dentro. É o eletroduto nosso. Aí nós temos uma tabela do eletroduto. Veja só, 3 fios, que é trifásico, fio 2,5 milímetros² da seção, eu encontro aqui, ó, o meu eletroduto de 16 milímetros. Então, o meu eletroduto, quer dizer, o meu cano, ele tem um diâmetro de 16 milímetros. Então, 3 fios fases, 3 vezes 2,5, que é a seção transversal, ele suporta, né, 16, o eletroduto de 16 milímetros, que é o diâmetro do cano aqui. Agora, nós vamos trabalhar com a parte dos disjuntores, tá? Então, o disjuntor, nós usamos essa tabela aqui. Se nós trabalharmos, vamos ver o seguinte, o que vai acontecer aqui, ó. Nós temos a corrente nominal do motor multiplicado por 1,5. Esse é o dimensionamento assim, mais seguro que existe. E aí, multiplicando, vai dar perto de 20 amperes. Então, o disjuntor que nós vamos utilizar é o de 20 amperes, que é o maior e mais próximo do cálculo que nós fizemos. Então, se eu pegar então a corrente nominal e multiplicar por 1,5, eu vou encontrar 17 amperes. Qual que é o disjuntor maior ou igual a 17 amperes? Se nós formos aqui, é o de 20 amperes. Especificações. O que são especificações? É a listinha de material, né? Só um adendo aqui, ó. Nós temos os fios aqui, ó. Esse é o fio terra, esse é o fio fase A, fase B e fase C. Então, o sistema trifásico com terra aqui. Esse cabo é chamado cabo PP, tá? E você passa os fios todinho nele. E essa parte de fora aqui é proteção para abrasão, se arrastar o cabo, etc, etc. Especificações, então, é a lista de material. Vamos ver o que essa lista de material traz para a gente? Tá? Então, eu tenho 3 condutor fase, 9 metros, eu coloco 10% a mais por segurança. Para que isso? Senão ele fica super esticado. Então, eu tenho em torno de 30 metros de condutor fase, eu tenho em torno de 9 metros de condutor terra, e eu tenho 9 metros de eletroduto, né? Na parte de 10 metros de eletroduto. Então, 30 metros, 10 metros, 10 metros. E qual é o disjuntor que eu vou utilizar? É um disjuntor tripolar de 20 amperes. Então, esse é o meu dimensionamento para a primeira parte do circuito com queda de tensão de 1%. Agora, eu vou partir para o segundo dimensionamento, que é do quadro de força para o quadro de medição, tá? Então, o segundo dimensionamento. Então, esse cálculo é muito parecido com o anterior, só que tem que a queda de tensão são 2%. Vamos lá, então. Cálculo da corrente. Aí você já tem o cálculo da corrente que já fez lá, ó. Ele vai dar 11,4 amperes, já sabe disso. É o mesmo motor. Agora eu quero saber o que vai acontecer com a parte do alimentador. Essa corrente, então, que nós fizemos esse cálculo, 11,4 vezes 1,25 dá 14,25. É a corrente no alimentador. Agora que nossa fábrica tem um motor só. Eu vou pegar agora esse 14,25 e vou multiplicar por 30 metros. Por quê? É a parte que está do lado de fora do galpão. 30 metros eu multiplicando, eu achei 427. 427, o que eu faço? Eu vou nessa tabela, que agora a queda de tensão é 2%, tá vendo? E vou aqui, 380 volts, 542 é maior, né, do que o valor que nós encontramos lá. Eu venho, meu fio é 2,5 milímetros quadrado. Eu vou utilizar esse fio, então, no alimentador, fora do galpão. Qual é a corrente desse fio, 2,5?
A corrente desse fio 2,5 são 21 amperes, tá? Então, 21 amperes, 2,5 milímetros quadrados, 542 amperes-metro. Qual é a queda de tensão admissível? Agora, a queda de tensão admissível são 2%, não é mais 1%, como no anterior. Então, 427,542 deu 1,57, que é menor, que é 2%. Então, eu utilizo agora 2%. Então, na nossa instalação, o alimentador é 2% e lá do quadro de força até o motor é 1%, tá? Qual é a seção transversal do fio terra, que é o fio verde? É a seção transversal do fase, sendo até 16 milímetros quadrados, no nosso caso é 2,5, eu utilizo 2,5, então, milímetros quadrados. Continuando, eu preciso do eletroduto PVC rígido. Então, qual é o diâmetro do eletroduto? Eu vou lá no sistema trifásico, 2,5, e eu vou encontrar para o meu eletroduto o diâmetro do meu cano, que o fio passa dentro, que o condutor passa dentro, 16 milímetros, que é o diâmetro dele. Então, eu tenho 3 fios fase, tá? De 2,5, eu unindo isso aqui, eu vou ter o meu diâmetro de 16 milímetros. O sistema é equilibrado, os motores são 3 fios, tá? Agora, qual é o disjuntor? Eu vou pegar aquela corrente, né, 11 qualquer coisa lá, multiplicar por 1,5, vai dar perto de 20 amperes, né? E o meu perto de 20 amperes, o meu disjuntor são de 20 amperes, 3 disjuntor, tá? Então, ó, 1,5 vezes 11, né, e pouco, dá 17,1 ampere, e o meu disjuntor, então, vai ser 3 disjuntores de 20 amperes. Agora nós vamos para as especificações, que é a listinha de material. Como eu falei lá, nós temos agora condutores terra, A, B e C. Então, esses são os fios que vão levar a minha eletricidade para o motor e esse aqui para ligar na carcaça do motor como proteção. Qual é a especificação? Qual é a lista de material? Então, vamos ver aqui. A lista de material é a seguinte. Agora, são 3,30, são em torno de 100 metros de fio condutor fase, que é a do alimentador. São em torno de 33 metros condutor terra, 33 metros eletroduto PVC rígido. E disjuntor termomagnético são 3 de 20 amperes, né, para proteção que nós vimos, então, lá no circuito de comando, nós precisamos da proteção com o disjuntor do motor aqui. E agora, pessoal, acabamos de terminar o dimensionamento para o circuito de instalação de força motriz, que é a energia que nós temos que levar às indústrias, e mais de 50% do consumo de energia elétrica nas indústrias são com motores geralmente trifásicos, né? Espero que tenha gostado da aula, tá? Até a próxima.
pessoal, estou mais aqui para fazer mais uma aula com vocês. Tá? Vamos lá hoje trabalhar com a parte de aterramento e proteção contra descarga atmosférica. Então, no caso do aterramento, nós vamos utilizar mais seria a haste vertical. Fazer os cálculos com haste vertical em linha reta, uma sobre a outra e uma ao lado da outra. Bom, explicando aqui então sobre a haste enterrada. Essa haste enterrada aqui, ó, nós temos o eletrodo de aterramento, que é a própria haste vertical, o fio verde aqui que vai levar para o meu sistema, e aqui é um local de verificação e inspeção da haste aqui colocada sobre o solo, tá? Nós podemos ter uma haste ou ter várias hastes dispostas em linha reta, e essas hastes nós trabalhamos com ela para fazer o nosso sistema de aterramento. Bom, nós temos que saber, antes de fazer o sistema de aterramento, qual solo que nós estamos lidando. Por exemplo, se nós estamos lidando lama, lodo, é de 5 a 100 a resistividade daquele solo, a resistividade aparente. O que é resistividade aparente? Resistividade aparente é aquela resistividade que representa o solo. Porque o solo, na verdade, ele tem várias camadas, então ele tem valores diferentes de resistividade elétrica. Nesse caso aqui, eu utilizo, por exemplo, essa tabela para eu escolher qual é o valor que eu vou utilizar de resistividade aparente. Aí tem solo úmido, terra de jardim, argila seca, então tem todos. Os maiores valores encontrados são granito aí e calcário, que é de 5 a 10 mil. Bom, aqui, nesse caso aqui, ó, nós temos uma outra situação. Se o solo tem uma resistividade muito alta, ele não conduz bem, né, aquela corrente que vai prejudicar o meu equipamento ou a corrente de proteção. Então, eu faço a correção do solo com gel. É um gel que nós utilizamos no solo para melhorar a resistência de aterramento. Só para você ter uma ideia, vamos supor que o solo tenha resistividade de 600, tá? 600 ohms vezes metro. Isso é muito alto. Sendo muito alto, o que acontece? Se eu pegar aqui, ó, utilizando esse gel, né, colocando lá no sistema, dentro do sistema, o que acontece? Eu posso diminuir pela metade. Então ele fica nessa faixa aqui. Então, em vez de ser 600, vai ser 300 ohms vezes metro. Então, esse é um trabalho que nós podemos fazer também de correção do solo. Aqui existe um cálculo para a resistência de uma haste. Então, a resistência de uma haste é a resistência aparente do solo, que multiplica logaritmo neperiano de 4L dividido pelo diâmetro, tá? L é o comprimento da haste, 2π vezes L, que é o comprimento da haste. Então, essa é uma fórmula para achar a resistência de terra de uma haste. Quais as hastes tem no mercado? De meia polegada, eu passo para metros, 3/4, 1,5, 2. E comprimento que tem 2,4 metros e 3 metros. São os mais comuns aí no mercado. Nós vamos fazer um exercício resolvido, tá? Utilizando uma haste de 3 metros, diâmetro de 3/4 polegada e resistividade de 100 ohms vezes metro. Quando eu utilizo isso, o que me acontece? Eu faço o meu cálculo e vou encontrar 34,2 ohms, que é a minha resistência de terra. Nós vamos ver que as normas sugerem menos que 10 ohms. Então, no caso aqui, uma haste só não resolveria o nosso problema aí de aterramento. Tá. Então, outro jeito é aumentar o número dessas hastes. No caso, eu proponho em linha reta. Quando eu proponho em linha reta, eu tenho esse processo de cálculo. Definir o valor da resistência de aterramento. Por exemplo, 10 ohms. A resistividade aparente do local. Por exemplo, 100 ohms vezes metro, né? O fator K, que seria RT sobre ρA, esse dividido por esse. E verificar na tabela que eu vou passar a seguir, tá? Como é que nós achamos o número de haste. Esse é o próximo passo. Então, essa é a tabela que nós temos o comprimento de 2,4 metros, diâmetro de meia polegada e até 34 hastes, tá? Ligado uma ao lado da outra e distantes 3 metros uma da outra. Aqui é 2,4 metros também, só que tem que 3/4 e aqui de 1 polegada. Então, a distância entre elas sempre é 3 metros em linha reta.
Então vamos trabalhar para nós vermos como é que utilizamos essa parte aqui. Então eu quero calcular o número de hastes em linha reta, tá? Do sistema de aterramento com comprimento de 2,4 metros, a haste é 2,4 metros, diâmetro de 1 polegada, distante entre si de 3 metros, resistividade aparente do solo 120 ohms vezes metros. A resistência de aterramento são 10 ohms, que é previsto na norma. A norma tem 10, 5 e 1. 10 é geral, 5 é para a área melhorada e 1 é para a área classificada ou a prova de explosão. Então, resistência 10 ohms, que eu quero a minha resistência de terra é isso. Eu tenho a resistividade do solo 120 ohms vezes metro. E aí eu acho esse fator K aqui, que é 10 por 120. Eu achei 0,0833. O que eu faço com isso? Agora você vai notar. Eu acho um número que é menor que esse aqui. Então fica 0,081. Então 0,081 eu tenho 7 hastes. Então eu vou já direto achar qual que é a minha a quantidade de hastes. Então na tabela 0,081, o número de hastes é 7. E no caso aí, para usar nessa condição desse solo, eu uso 7 hastes um do lado do outro, distanciado 3 metros. Outro formato é o formato em triângulo, tá? Então eu disponho ela em triângulo, equidistante, por exemplo, isso aqui tem 3 metros, aqui tem 3 metros, aqui tem 3 metros. Aí eu tenho que fazer uns cálculos, que é o K delta, 1 mais 2 alfa sobre 3, vou mostrar onde tirar isso. Esse alfa é o comprimento, dividido pelo diâmetro da haste, tá? 8L sobre D. Desculpa, esse A aqui é a distância entre as hastes. E aqui é quais as hastes que eu posso colocar aqui? Meia polegada, 3/4 polegada, 1,5, 2 polegadas que eu posso colocar. Comprimento 2,4 metros ou 3 metros. Bom, agora vamos fazer um exercício. No exercício, o dado entre elas são 3 metros, comprimento 2,4 metros, o diâmetro da haste é 3/4 polegada, que é 0,019 metros, e a resistividade do terreno é 50 ohms vezes metro. Então, a resistência de uma haste, se eu quiser só uma haste, eu faço o mesmo cálculo que eu aprendi antes, e eu teria 20,74 ohms. Então, uma haste é só 20,64. Agora eu vou dispor em triângulos. Então, eu tenho que calcular o fator alfa, que é o comprimento dividido pela distância entre elas, e esse logaritmo neperiano aqui, vezes 8L sobre D, e eu vou calcular que dá 0,35 o meu alfa. O meu K delta dá 1 mais 2 alfa sobre 3, então dá 0,42. Eu pego esse 0,42 e multiplico por 20. Quando eu faço isso, né, eu tenho 8 ohms. Então, no caso meu, eu já posso usar esse sistema em triângulo, né, no caso desse solo, para eu poder atender às normas aí, que é 10 ou menor ou menor o valor, e no caso aí é 8 ohms que eu vou atender minha resistência de terra. Isso aqui é uma outra configuração, nós não vamos fazer o cálculo, que é o cabo enterrado, tá ok? Esse cabo enterrado, ele tem um determinado comprimento, que é muito maior que a altura, e aqui eu tenho a resistência de enterramento do solo, eu faço todo o cálculo desse cabo enterrado. Esse aqui é de chapas metálicas, então eu pego o perímetro da placa em volta, né? Então eu pego, somo isso aqui, o perímetro da placa, tá? E com isso aqui eu faço o cálculo. E aqui é o outro, é a viga imersa em concreto, é uma outra situação que nós temos de você fazer o cálculo. Mas o comum mesmo é aquele de haste vertical. Eu dei só esse exemplo, que existem outras configurações. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e trabalhar com o sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Nós já terminamos a parte do aterramento, que nós vamos usar agora também no procedimento do sistema de proteção contra descarga atmosférica, tá? A primeira coisa, nós precisamos ter um bom projeto de sistema de proteção. Aí eu vou mostrar para vocês qual que seria esse projeto. Não utiliza para raio radioativo, tá?
e de acordo com a NBR 5419. Vamos lá. Aqui uma introdução falando como que acontece o raio. Geralmente, estatística diz que o raio, na verdade, acontece da Terra para a nuvem, da Terra para o ar, tá ok? Com uma intensidade maior, uma quantidade maior, 60 ou mais por cento, do que acontece o contrário, da nuvem para a Terra, tá? E com isso, nós temos que proteger as edificações, todo o sistema que existe, né, da contra descarga atmosférica. O Brasil é um país que tem muita descarga atmosférica, então um projeto de descarga atmosférica para proteger a indústria, a fábrica, será muito interessante. Aqui está falando sobre os condutores, as conexões enterradas, etc, etc. Então nós vamos mostrar mais isso na frente, tá? E o que eu quero mostrar agora é uma coisa interessante, ó. Esse para-raio é chamado de para-raio tipo flank. Então ele tem uma ponta assim, ó, tá vendo? Essa ponta chama captor. Daqui, ó, eu desço. Daqui eu vou até o meu sistema de aterramento, tá vendo? Então, quais as partes do para-raio? Captor, cabo de descida, tá? E o aterramento. São as três partes principais do sistema de para-raio. Esse é o para-raio flank. A ideia do para-raio flank, eu vou aumentar aqui só para você ter uma ideia, é ter o cone invertido, tá? De você proteger a edificação aqui. Então, ele tem que ter esse tipo. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, nesse caso aqui, está dando um ângulo ali em torno de 30 graus, um pouco mais. E é isso que eu queria falar aqui, ó. Esses são os ângulos de proteção. Às vezes não compensa você pôr uma haste colocar uma haste muito alta, né? Existe um outro sistema para substituir isso. Então, essas situações aqui podem acontecer nas edificações. Bom, a outra situação é a chama gaiola de Faraday. Então, gaiola de Faraday, aonde ele é utilizado? Se você olhar esses galpões aqui de fábrica, por exemplo, ou do meio rural, ele é muito comprido, largo, tem pouca altura, não muita altura, mas é um prédio grande e eu preciso proteger. Então, naquele sisteminha lá, ó, se você olhar, eu desço aqui, ó, isso são descidas, o sistema de aterramento. Então, para cada descida, eu tenho um sistema de aterramento, tá vendo? Isso tem um modo de cálculo, nós vamos mostrar daqui um pouquinho. Então, esse é o gaiola de Faraday e o anterior é o Franklin. Os níveis de proteção. Então, ó, nível de proteção 1. Então, que você tem que proteger mesmo. São indústrias químicas, explosivos, fogo de artifício. Indústria com risco, refinarias de petróleo, etc. O risco 2. São as edificações, bancos, teatros, hospitais, né? Todos esses lugares aí, igrejas, é nível de proteção 2. Residência, indústria, estabelecimento agropecuária, 3. E o último é que não tem valor nenhum, seria nível de proteção 4. Então, a maioria que vai cair, né, seria no 2 e o 3, em caso específico do 1 aí. Né? Por que isso? Por causa do seguinte. Nível de proteção 1. Até 20 metros de altura. Eu uso 25 graus de abertura, aquela abertura. Isso aqui, ó, seria recomendável ainda o para-raio tipo Franklin. Aí quando chega na altura maior que 60 metros, eu uso o para-raio tipo gaiola de Faraday. Então, esse que tem B é gaiola de Faraday. Esse A pode utilizar o do Franklin. Nível 2, nível 3 e nível 4. E aqui tem a altura da edificação, né? Então, essa é a primeira situação. Quando eu utilizo a gaiola de Faraday, eu tenho uma malha. Essa malha, 5 por 10 metros, 10 por 20 metros, dependendo da proteção. Se a proteção vai aumentando, tá? Se a proteção vai diminuindo, aliás, 1 é o maior e 4 é o menor. E eu vou aumentando essa malha, eu não preciso fazer uma malha mais restrita. Vejamos a eficiência. Não chega a 100% nunca, ó. Tá vendo? Por melhor que seja. Então, esse aí é o que nós falamos dos captores. Isso aqui são os cabos de descida, de cobre, alumínio e aço galvanizado, tá? Então, tá mostrando aqui os cabos de descida com várias situações. E lá no cabo de aterramento, quanto que é também, tá vendo? Condutor de equalização. Equalização, que é em volta da construção,
nós vimos naquele galpão que tem fio ligando um com o outro. Esse é condutor de equalização. Bom, a outra coisa que nós temos é o seguinte, é que nesse caso aqui, ó, eu tenho que achar o número de descidas, que é aquelas descidas lá. Eu faço 3 cálculos. Eu faço esse cálculo que é pela área, eu faço esse cálculo pela altura e faço esse cálculo pelo perímetro da edificação. Eu escolho qual dos 3 dá o maior número. Qual dos 3 dá o maior número, eu adoto. Mas é salutar, é saudável você ter que colocar o número de descidas, por menor que seja, maior ou igual a 2. Então, 2 ou mais descidas, porque se uma falhar, tem a outra, quando der um número pequeno. Desses 3 números, você tira o número maior que der e utiliza as descidas para proteger a sua edificação, a sua fábrica principalmente, né? Bom, dentro das descidas, a distância entre elas tem uma distância que é recomendada de 15 metros. Então tem uma aqui, tem outra mais na frente, outra mais na frente, a distância entre elas são 15 metros, tá? Qualquer que seja um descida, terá os seus próprios eletrodos de aterramento. Nós já comentamos antes que esse eletrodo de aterramento é para cada sistema. Eu posso interligá-los? Posso interligá-los, tá? A resistência de terra não deve passar 10 ohms em qualquer época do ano. Por isso que nós estudamos primeiro a parte de resistência de aterramento, uma para aplicar aqui, o outro para aplicar em motores, tá? Eletrodo e condutores devem ficar afastados da fundação 0,5 metros. Então você deve afastar para quê? Para proteger também a edificação. 50 centímetros aí. Pessoal, assim terminamos a parte de aterramento elétrico e sistema de proteção contra descarga atmosférica. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Caríssimos, chegamos na última aula, aula 14. Passamos por um caminho tortuoso, aí estudamos máquinas elétricas, circuitos de corrente alternada, trifásico. Vejam, vocês tiveram aí uma carga de conhecimento grande sobre eletricidade. Selecionamos aquelas aulas que são as mais importantes, ao nosso ver, para um engenheiro que não é eletricista, como é o caso de vocês. Vocês estão se formando em engenheiro de produção ou de computação. Quer dizer, de modo que vocês tenham uma visão geral muito interessante da parte de instalações elétricas, que vai ser muito útil na carreira de vocês, evidentemente, na hora de especificação de uma instalação. Vocês vão trabalhar muito nisso, na especificação, não no projeto da instalação, porque isso vai ficar a cargo do engenheiro eletricista, mas vocês vão exigir que alguma coisa seja feita dentro de normas, e vocês, com essas aulas, têm condições de fazer isso com competência. Tenho absoluta certeza disso, né? Vamos agora aos dispositivos de proteção. Toda instalação apresenta dispositivos de proteção. Nós vamos ver dispositivos de proteção corriqueiros. Existem dispositivos de proteção bem sofisticados, disjuntores de alta potência, que são utilizados em subestações e tal. Evidentemente não vamos discutir esses dispositivos, porque já é uma área muito especializada. Então isso aí, de fato, é um profissional oriundo de curso de engenharia elétrica que tem algum conhecimento
mais aprofundado de outros fenômenos que não apenas esse que nós vimos agora, né? A função do dispositivo de proteção, evidentemente, a prioridade é a proteção do ser humano, né? Não deixar que a eletricidade faça mal, cause dano ao ser humano. E vocês sabem que esses danos são graves. Quer dizer, a eletricidade, de fato, ela é uma energia que tem um risco muito grande se não for bem cuidada, bem manipulada. Então, é importante que vocês tenham sempre isso na cabeça. Não existe aquele choquinho que não faz mal, não existe isso. Tudo que é choque elétrico faz mal, né? E para tal, nós temos que nos proteger. Então, o dispositivo de proteção é feito para isso, né? E também para proteger os equipamentos, claro. O equipamento custa caro, né? Tem que funcionar, e de modo que nós não podemos deixar esse equipamento sem uma proteção que esteja, nos deixe em risco de perdê-lo, né? Então, as duas funções principais de um dispositivo de proteção são essas, mas o ser humano é o prioritário, tá? O primeiro dispositivo de proteção são os fusíveis. Vocês conhecem aí, todo mundo conhece um fusível. Antigamente tem aqueles fusíveis de rolha, era um negócio horroroso. Você se lembra? Tem lá um fiozinho de estanho, denominado hélio fusível. Mas todo fusível é uma derivação desse. São um pouquinho mais sofisticados, mas no fundo é isso. Tem alguma coisa lá dentro que, se passar uma corrente intensa, ele derrete. Quer dizer, o fusível é algo que, quando ele atua, fica imprestável. Não dá para reutilizá-lo. Derreteu, queimou, joga fora. Tá certo? E, atualmente tem que jogar fora em lugar adequado. Vejam bem. Muito bem. O princípio da proteção térmica, o que é? Existe, né, uma característica que é a característica tempo corrente do hélio fusível. Se você pensar naquele hélio fusível, daquele fusível de rolha, ele tem uma curva desse tipo. Com corrente baixa, demora muito tempo para ele derreter. Vai aumentando a corrente, ele vai se romper mais rapidamente. Se a corrente for muito alta, o tempo é curto. Então, essa curva, que parece uma hipérbole aí, é a curva tempo corrente do fusível. Muito importante aí para analisar o desempenho do equipamento. Então, se eu tenho um equipamento que vai passar por ele uma corrente, e essa corrente que passa no equipamento tem um tempo que possa queimar o equipamento, se tiver abaixo desse, ele vai atuar de uma certa forma e proteger o seu equipamento, né? Tipos de fusíveis, os mais corriqueiros, é o NH, que tem esse formato, é o hélio fusível, é uma fita que fica aqui dentro, imersa dentro do ambiente com areia, controlado, tudo isso. E aqui está a base, muito usado em instalações industriais de pequeno porte, né? E também nas residências o mais comum é o diazede. O diazede tem esse formato que acho que vocês já viram ele, tem uma base bonitinha. Você por cima, nesse visorzinho, se o diazede queima, ele solta um pininho, que dá para a gente saber que ele está inutilizado. Esse é o fusível diazede e a sua base correspondente. E os fabricantes fornecem as curvas tempo corrente. Então aqui nós temos curvas tempo corrente de diversos fusíveis diazede, de 2 amperes, de 4, de 6, de 10 e assim por diante. É importantíssima essa curva aí para que a gente possa fazer uma coordenação dessa proteção. Isso é encontrado em catálogos, viu, pessoal? Aqui você vai no Google, lá você acha isso de monte. Todo fabricante disponibiliza essas curvas tempo corrente para os seus produtos. Outro tipo de proteção já é a proteção magnética. Na proteção magnética, nós temos um eletroímã. Acho que todos vocês sabem o que é um eletroímã. Ele tem um núcleo, no qual tem uma bobina, e tem uma placa embaixo denominada armadura, que é atraída por esse núcleo quando passa corrente naquela bobina. Então, como nós fazemos para utilizar esse princípio como um dispositivo de proteção? Nós pegamos a corrente da carga, passamos pela bobina do núcleo, essa corrente sai, passa pela armadura, veja, tem um contato aqui, permite a corrente fluir, ela passa por aqui, sai e vai embora, vai para a carga. Tá certo? Mas passando corrente aqui, surge uma força magnética.
que tenta levantar aquela placa. E se levantar essa placa, separa esses contatos e o circuito é interrompido. Por essa razão existe essa mola. Então a mola mantém essa placa separada enquanto essa força magnética for inferior à força da mola. Mas se a corrente é uma corrente de curto-circuito, essa força magnética vai crescer tanto que vai superar a força de retenção dessa mola. E essa placa vai subir. Subindo, separa-se os contatos e o circuito é interrompido. Esse dispositivo aí é a proteção magnética, né? E é interessante agora a composição dos dois tipos de proteção. A proteção térmica e a proteção magnética, para que eu possa usar os benefícios de cada uma delas no mesmo dispositivo. A proteção térmica aqui é um pouco diferente daquela proteção térmica do fusível, como nós discutimos no caso inicial. Porque nesse caso não tem a fusão de um elo, né? Eu tenho uma fita que é constituída de duas placas metálicas de metais distintos, né? E nessa fita, passando corrente por ela, esses metais esquentam, porque é feito Joule. Ali é uma resistência. Então, ele esquentando, como os metais têm coeficiente de dilatação diferente, ele enverga, tá? Como eu tentei mostrar aqui. Então, esse movimento de envergar essa fita metálica que eu exploro para fazer a proteção termomagnética, como vocês vão ver nessa figura, né? Acompanhe aqui comigo aí. A corrente entra aqui, passa nesse contato. Esse aqui é o dispositivo. Liga, faz isso, tem um contato, a corrente vem, desce por aqui, passa nesse contato bimetálico, tá vendo? Tem esse formato aqui. Essa é a proteção térmica. Essa pecinha, quando aquece muito, ela inverte, tá? E passa na bobina do eletroímã e vai embora. A placa aqui, ó, de atração. Tá certo? Então, o que acontece? Se a corrente faz essa placa, essa pecinha aqui, ela envergar, ela aquece, ela pega, desloca esse gatilho e a chave vai para a posição desliga, interrompe o circuito. Então eu estou usando aí a proteção térmica. Ela é utilizada quando tem uma corrente nominal de 100 amperes, por exemplo. E estou com corrente de 120, uma corrente um pouquinho acima da nominal. É a térmica que vai atuar. Tá? Agora, se a corrente é intensa, está 100 amperes, me aparece de repente 250, não dá para ficar esperando a térmica aquecer e envergar. Então aí a bobina vai fechar a armadura e desligar o circuito. Essa é a proteção termomagnética, né? Que é a proteção que vocês têm nesses disjuntores de parede. Antigamente falavam que eram os quick legs. Vocês pegam isso aí, na sua residência deve ter isso. A vantagem dele é que ele é reutilizável. Se ele atuar, simplesmente você vem aqui de novo, fecha o gatilho, ele funciona novamente. Então, volto a insistir, nesse tipo de dispositivo você explora os dois fenômenos mais importantes da proteção elétrica, que é a proteção térmica e a proteção magnética, cada uma com uma finalidade, né? Por fim, a proteção do ser humano está muito ligada a um conceito denominado aterramento. O aterramento é uma parte da instalação que a gente não vê, mas que está lá, mas tem uma importância fundamental para a proteção das pessoas, né? Nas instalações maiores, em subestações, esse aterramento é constituído de uma grade de condutores e hastes. Ó, tem 4 hastes verticais, aqui é uma vista de cima, aqui é uma vista em corte, né? Enterrada no solo a uma profundidade de 50 centímetros mais ou menos. E todos os dispositivos que estão instalados nessa subestação são conectados a essa malha aí através de condutores, para que, numa ocasião de defeito, né, a carcaça desse equipamento não fique a um potencial que possa levar em risco as pessoas, né? Essa é a malha de aterramento.
Na residência a coisa é um pouco mais simples, não precisamos fazer uma malha com essa complexidade. Uma residência pequena, uma única haste já é suficiente. E ela normalmente é instalada, como eu comentei recentemente, próximo ao quadro de entrada. Aqui está o quadro de entrada da instalação, primeira coisa que está no terreno, e eu cravo uma haste aqui. Essa haste tem uns 2 metros, pessoal, ela é de ferro, mas ela é revestida de cobre. Né? E ela aqui no seu topo tem um pino no qual você conecta um cabo, um condutor, e leva esse condutor através de um conduíte até o quadro de entrada. Né? E também ao para-raio. Tá certo? E esse fio terra aqui vai ser distribuído em toda a residência, como nós fizemos lá. É conveniente que se faça uma caixa de inspeção, para que de tempos em tempos você vai dar uma olhadinha lá, ver se a conexão está adequada, porque isso fica ao tempo, está sujeito a chuva, corrosões por tudo quanto é lado. Então é conveniente de tempos em tempos, uma vez por ano, fazer uma manutenção e verificar se os contatos estão efetivos. Isso aqui é a haste de aterramento que nós fazemos para as instalações residenciais. Função dessa haste de aterramento. Eu peguei aqui um exemplo muito simples. Suponha que alguém está mexendo com um equipamento aqui, ó, que tem uma carcaça metálica. Suponha que uma senhora está passando roupa. O ferro elétrico é metálico. Tá certo? Aquilo é metal. E ele está assentado numa base aqui que é isolante. Não é metal. Tá certo? Se ocorrer algum problema em que o fio fase encostar nessa carcaça, essa carcaça fica com o potencial do fio fase. Então, se tem uma pessoa passando esse ferro, e a hora que tocar nele, vai levar um choque, é perigosíssimo. Não existe choque leve, é perigosíssimo. 10 miliamperes no coração é suficiente para você morrer. Veja bem, 10 miliamperes. Certo? Muito pequeno. Então, o fio terra tem justamente essa função. Como o fio terra vem na tomada, quando o fio fase, se ocorrer esse defeito, encostar na carcaça, ele vai pegar a carcaça e ligar no terra. Aí a corrente vai para o fio terra, não vai passar pelo seu corpo, vai passar por aqui. Pode passar por você aqui uma corrente muito pequena, você tem uma resistência muito baixa, mas não é uma corrente que vai causar dano algum a você. Quer dizer, o grosso vai passar por terra. Essa é a função da haste de aterramento. Por essa razão que atualmente em toda instalação é necessário ter o fio terra. Isso não é brincadeira, pessoal. Isso aí é algo que foi feito e eu concordo plenamente, era uma exigência que os profissionais fizeram pressão muito grande para que de fato fosse implantado. De modo que era isso que nós tínhamos
Vamos começar esse vídeo testando a sua percepção. Olhe para estas duas taças. As duas têm a mesma quantidade de vinho ou não? Pois é, às vezes nem tudo é o que parece. Agora temos mais uma pergunta para você. Gerador de energia portátil, é tudo igual? Todo gerador tem tanque de combustível, motor, alternador, carenagem, chassi, painel de comando. Mas será que todo gerador realmente é igual? Vamos ver mais de perto. Carenagem, por exemplo, não é tudo igual. Se a carenagem tiver chapa reforçada, por exemplo, o gerador se torna muito mais resistente. Ele resiste muito mais ao tempo e manuseio, e isso faz muita diferença. Tem gerador que possui apenas olhar para içamento não integrado à estrutura da carenagem. Este sistema limita a altura para içamento, aumentando os riscos nas operações de movimentação e transporte. Um alternador simples já é o suficiente para um gerador funcionar. Mas se ele tiver um grau de proteção contra poeira e umidade, ele vai durar muito mais. Em matéria de combustível, gerador parece tudo igual. Todos são movidos a diesel. Mas a autonomia e o tratamento do combustível que alimentará o motor, isso sim faz uma enorme diferença. Sabemos que grande parte dos problemas com motores de grupos geradores estão relacionados ao combustível. Portanto, quanto maior a autonomia do equipamento, menor será a frequência de abastecimento, reduzindo os riscos. Quanto maior a autonomia, menos tempo parado ele fica. Isso faz muita diferença no tempo e no custo da obra. E o bocal de abastecimento? Todo gerador tem bocal, certo? Mas será que não tem diferença? Um bocal de abastecimento bem posicionado, próximo ao painel, permitindo a verificação instantânea do nível, longe das partes quentes e sem a necessidade de abertura da porta, proporciona maior rapidez e, o mais importante, permite o abastecimento seguro, sem riscos ao operador. Todo grupo gerador possui painel de comando. Se for bem localizado, com controles fáceis de visualizar e de operar, isso também faz diferença. E o mais importante, se ele trouxer todo o histórico de ocorrência e controle das manutenções, isso faz mais diferença ainda. E se o painel de comando tiver porta isolada da carenagem? Isto faz diferença? Sim, faz toda a diferença para proteger o operador contra choques e, principalmente, garantir o nível de ruído quando o painel estiver com a porta aberta. Se o painel de potência tiver proteção elétrica, isso faz ainda mais diferença para a segurança do operador e para evitar curtos. Você já reparou que nem todo gerador tem isso? Todo gerador tem chassi, mas nem todo chassi aguenta o trabalho pesado. Se o gerador tem chassi reforçado, ele dura muito mais. Todo gerador precisa de um skid, mas nem todo gerador vem com skid integrado. E nem todo skid aguenta qualquer terreno sem amassar. Se o skid é integrado e não precisa instalar, isso faz muita diferença. Se o skid é preparado para qualquer tipo de terreno, isso faz mais diferença ainda. A maioria dos geradores usa bandeja de contenção, mas tem gerador que não precisa. Quando o chassi é vedado, o óleo não vaza para o solo. Você sabia que uma gota de óleo caindo a cada 10 segundos é capaz de contaminar 153 milhões de litros de água em um ano? Você sabia que a água parada em bandejas de contenção gera focos de dengue? Um gerador com chassi vedado e certificado faz a diferença para a saúde do seu negócio e para a saúde do planeta. E onde o gerador é fabricado? Faz diferença? É claro que faz, e muita. Geradores feitos no Brasil têm reposição de peças, técnicos de manutenção treinados na fábrica e condições de financiamento especiais. Estas são apenas algumas das inúmeras razões para você saber que gerador não é tudo igual. Mas sabe o que faz mais diferença mesmo? A vontade de sempre fazer a diferença. E esta vontade está nas pessoas da Atlas Copco. Quando você precisar de apoio para um novo projeto ou para realizar uma manutenção urgente, você perceberá esta vontade. E vai notar mais ainda. A Atlas Copco, com tecnologia de referência mundial em energia portátil e fábrica no Brasil, ouve os pedidos de seus clientes e os transforma em realidade. Foi assim que um dia um cliente desafiou a Atlas Copco. Será que vocês conseguem diminuir a largura do gerador para transportar mais ao mesmo tempo? E a Atlas Copco já tem a resposta para esse desafio.
a Atlas Copco apresenta os novos modelos de geradores QAS 360 e QAS 550. As soluções de energia portátil que já eram únicas, agora têm mais um diferencial inovador em relação à concorrência. Mais economia e rapidez no transporte. Menos espaço no pátio e na obra. Mais produtividade. Mais sustentabilidade. Atlas Copco. Soluções únicas para clientes únicos. Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e eu vou iniciar esse nosso vídeo de hoje com uma pergunta simples para você. Você sabe o que significa CLP? Bom, CLP significa Controladores Lógicos Programáveis, né? O nome é bonito e a finalidade desse dispositivo é realmente incrível também. Você também vai encontrar em diversas outras literaturas a sigla PLC, que em inglês seria Programmable Logic Controller, ou seja, o PLC traduzido para o inglês. Bacana? Mas como podemos definir o CLP em si? O CLP basicamente é um computador responsável por executar algumas funções específicas, né, que através de um programa que um profissional, um programador, ou seja, você vai estar criando, tudo bem? Bom, quando eu falo em CLP também, eu me lembro da época que eu comecei a aprender essa máquina, esse instrumento, né? Eu trabalhava na área de manutenção da Scania aqui em São Paulo e nessa época eu estava aprendendo e acompanhava os profissionais mais experientes. E tinha um rapaz lá chamado Luiz e teve um dia em específico que nós estávamos alterando uma parte do programa de uma das máquinas responsáveis ali pela parte do processo de montagem dos motores dos caminhões. E nesse dia foi que eu aprendi na prática o que eram efetivamente as entradas e saídas do CLP. Hoje eu quero mostrar o que eu aprendi naquele dia para você. Bacana? Bom, quando nós falamos de CLP, nós podemos dividir esse indivíduo, né, em três importantes partes. O cartão de entradas, o cartão de saídas e o processador, ou CPU e assim por diante. Vamos lá então, né? O cartão de entrada do CLP é o que representa a parte sensitiva do CLP em si. Por exemplo, são as entradas que recebem os sinais externos ao CLP. Esses sinais podem ser classificados de dois formatos, são os sinais digitais e os analógicos. Para ficar um pouco mais claro aqui, vamos considerar que os sinais digitais são aqueles que representam somente duas variações de status em seu funcionamento como um todo. Por exemplo, uma botoeira, ela só pode estar pressionada ou não pressionada, né? Ou seja, eu apertei ou não o botão, tudo bem? Esse é um sinal digital para nós. Um fim de curso, por exemplo, também é um sinal digital, porque ele só pode estar classificado ali no seu funcionamento como acionado ou não acionado. Bacana? Então, status 1 ou 0.
isso é digital. Mas existem também, as entradas analógicas, né? Que na verdade são entradas que possuem uma variação da grandeza elétrica em seu sinal. Como assim variação de grandeza elétrica, né? Imagine um termopar, por exemplo, que mede a temperatura de um forno. Lá na saída do termopar, que na verdade é um termômetro, né? Normalmente você terá uma variação de tensão ao invés de um status de aberto ou fechado. Bom, depois que os sinais de entradas chegam ao CLP, é a vez do processador entrar em ação. O processador, controlador, CPU, você encontrar, na verdade, diversas literaturas, mas basicamente estamos falando da mesma coisa, bacana? Bom, o processador é o responsável por realizar a execução do programa que está lá dentro da CPU do CLP. Ou seja, ele realiza a verificação do status das entradas e, com base na programação, que pode ser ladder, por exemplo, ele atualiza as saídas do CLP. Mas quem são as saídas efetivamente, né? O cartão de saídas será o responsável, então, por acionar as cargas elétricas que o CLP irá comandar. Por exemplo, são as saídas que vão ser responsáveis por acionar as bobinas dos contadores, solenoides, etc. Mas o cartão de saída, assim como os de entrada, né, podem também funcionar de maneira digital ou analógica. Mas como assim analógica, digital, analógica? Não confunde, Everton, né? Calma, né? Nós vamos deixar isso mais claro, tá bom? Olha só, imagine um acionamento de um contador. Ele aciona em função de uma alimentação, correto? Ou seja, ligado ou desligado. 2 estados lógicos somente. Então, neste caso, né, basta que a saída seja digital para controlar o seu status de funcionamento. Agora, vamos supor que você possua ali um inversor de frequência e que a velocidade dele é determinada em função da programação do seu CLP. Neste caso, você precisará então que o seu cartão de saídas do CLP tenha uma saída analógica, que seja, por exemplo, uma variação de corrente de 4 a 20 mA. Esta variação de corrente significa, por exemplo, que 4 mA é 0 RPM do inversor e 20 mA será 1800 RPM. Percebe que de acordo com que o CLP vai aumentando de 4 a 20 mA, a velocidade do motor aumenta proporcionalmente? Bom, então podemos assumir assim, o CLP possui na verdade 3 principais partes. O cartão de entradas, né, que recebe os sinais externos ao CLP, o processador que analisa essas entradas e executa as ações da programação que foi inserida nele, e o cartão de saídas que, em função da programação, irá acionar ou não as cargas elétricas ligadas à sua saída, seja ela digital ou analógica. Tudo bem? Este é um vídeo para a apresentação dos 4 passos para uma sincronização e compartilhamento de carga bem-sucedidos com os controladores da DeepSeer. Esses 4 passos são divididos em o primeiro, controle, ajuste do regulador de tensão, ajuste do regulador de velocidade. Segundo, medições, verificar a leitura de corrente entre as fases, leitura de potência ativa de cada fase e também o fator de potência. O terceiro é a comunicação entre os módulos e o quarto passo é verificar a sincronização nos dispositivos de comutadores de carga, ou os nossos disjuntores, contadores. Para iniciarmos esse procedimento, o nosso grupo gerador ele já tem que estar partindo em funcionamento através do controlador da DeepSeer. O DeepSeer tem que estar atuando já no seu disjuntor ou contador, abrindo e fechando, e a partir deste momento a gente inicia os 4 passos para o sincronismo. Para iniciarmos, utilizamos o software da DeepSeer, o DSE Configuration Suite, que pode ser baixado no site da Eco Engenharia ou no próprio site também da DeepSeer, e fazemos esse ajuste. Para iniciarmos, vamos abrir o software, fazemos a leitura da configuração do módulo e também abrimos a seção escada.
Nessa seção escada, com auxílio, nos ajuda a realizar todos esses procedimentos. Vamos na seção Mimic, ou reprodução do painel frontal, e vamos iniciar o nosso ajuste do SW1 e SW2 do regulador de velocidade. O SW1 é o nosso ponto centro, a nossa nominal. Caso ao conectarmos a saída do módulo no nosso regulador de velocidade, se o grupo gerador não esteja em funcionamento ali em sua nominal, com a ajuda do SW1, a gente vai estar aumentando esse valor até chegar a uma frequência desejada, que seja 50 ou 60 Hz. E o SW2 a gente vai fazer uma variação de mais ou menos 5% dessa frequência, para que no momento do sincronismo o nosso gerador possa estar variando. Iniciando o ajuste do SW1, vamos em Mimic, ou reprodução do painel frontal, vamos partir o nosso grupo gerador manualmente. O SW1, ele tem uma atuação ali quando o módulo está com o disjuntor aberto e o SW2 com o disjuntor fechado. Então, ao partirmos o nosso grupo gerador, vamos estar verificando qual é a frequência que ele vai estar executando naquele momento. Caso a frequência não esteja na nossa nominal, a gente vai estar variando o valor do SW1 até encontrarmos essa frequência nominal. Como podemos ver no vídeo, a nossa frequência está acima da nossa nominal, então vamos aumentando o valor do SW1 até encontrarmos a nossa nominal, que é 60 Hz. Encontrando a nossa nominal, podemos estar parando o grupo gerador ou também já fazer nesse momento já o ajuste para o regulador de tensão, o SW1, onde podemos estar aumentando ou diminuindo o valor do SW1 para chegar à nossa nominal. De acordo com o nosso vídeo, a nominal do nosso grupo gerador ela é 127 fase neutro ou 220 fase-fase. Então vamos aumentando o valor do SW1 até encontrarmos o valor de 220, que é a nossa nominal ali entre tensões de fase e fase. Encontrando o valor de SW1 para a frequência e também para a tensão, vamos dar início ao ajuste do SW2 do regulador de velocidade. Paramos o grupo gerador, vamos na configuração, onde temos a frequência nominal estando em 60 Hz, vamos diminuir 5%, alteramos para 57 Hz e mandamos escrever essa configuração em nosso controlador. Após a finalizar essa escrita no controlador, a gente retorna à seção escada do controlador e vamos partir o grupo gerador. Lembrando que com o disjuntor aberto, ele vai estar funcionando sempre na nossa nominal, que foi setada no ajuste do SW1. Apenas ele deve buscar essa frequência de 57 Hz após fecharmos o disjuntor, e o módulo terá que alterar sua saída analógica para fazermos essa busca ali da frequência que configuramos como nominal. Então, partimos o gerador, ele vai estar executando a 60 Hz. Ao fechar o disjuntor, automaticamente o módulo deveria estar buscando já a frequência nominal de 57 Hz. Caso essa frequência não seja busca, não varie até 57 Hz, não vamos mexer no valor do SW1 que já foi encontrado com o disjuntor aberto, aí sim vamos alterar somente o SW2 do governor. Vamos aumentar até encontrar uma frequência de 57 Hz e também verificar a saída do governor analog. Essa saída ela tem que ficar com uma porcentagem dentro de 75% a 85%.
Caso essa saída não esteja com esse valor, mesmo já encontrado a frequência de 57 Hz, podemos estar continuando aumentando o valor do SW2. Vamos perceber que a frequência vai permanecer em 57 Hz e vai surtir efeito apenas na porcentagem, que vai estar variando. Então, sempre vamos buscar deixar próximo ali de 80%, porque quando formos fazer este mesmo procedimento para mais 5%, para a frequência de 63 Hz, caso necessitar de uma variação, ela surtirá efeito nessa variação também no que a gente fez para menos 5%. Então, vamos deixar ali próximo de 80%, que vamos ter uma margem tanto de mais 5% quanto de menos 5% para a variação do SW2 quando fizermos para uma frequência de mais 5%. Então, aqui, ó, encontramos os 57 Hz e uma porcentagem de 79%. Feito isso, podemos abrir o disjuntor e parar o grupo gerador. No momento que você abrir o disjuntor, você vai perceber ali que a frequência ela vai estar retornando para a nominal. Isso é devido ao ajuste do SW1. Lembrando sempre, o SW1 tem a atuação com o disjuntor aberto e o SW2 começa a atuar ali com o disjuntor fechado. Então, feito isso, realizamos já o procedimento para ajuste de menos 5%. Vamos fazer o mesmo procedimento agora, só que para mais 5%. Vamos na configuração, alteramos para mais 5% da nossa nominal para 63 Hz e mandamos escrever em nosso controlador. Após escrever essa alteração, partimos novamente para a seção escada, Mimic, e vamos partir o nosso grupo gerador com o disjuntor aberto. Novamente, 60 Hz, que é o ajuste do SW1, e após fecharmos o disjuntor, o controlador tem que fazer com que o gerador busque a frequência de 63 Hz. Caso ele não busque essa frequência, vamos fazer uma alteração no ajuste do SW2 do governor. Podemos perceber que nesse momento, já feito o ajuste de menos 5%, também para mais 5%, para 63 Hz, ele já buscou uma frequência correta de 63 Hz e também já buscou também em sua saída ali no governor analog, uma saída ali de menos 80%, que está dentro de 75% a 85%. Então não precisamos fazer nenhum ajuste ali no SW2. Em determinados casos, ainda era necessário a gente variar ali o SW2 para encontrar essa frequência. Então, feito isso, a gente pode abrir o disjuntor, a frequência retornará para 60 Hz e também podemos parar o nosso grupo gerador, finalizando assim o ajuste de mais ou menos 5% do nosso regulador de velocidade. Então, partimos agora para fazer, partimos para a configuração, voltar a frequência para 60 Hz, não podemos esquecer jamais de voltar essa configuração para 60 Hz e vamos escrever no modo. Feito isso, agora vamos fazer o ajuste de mais ou menos 5% da nossa tensão nominal. Como o nosso regulador é um regulador da própria dipsia, conseguimos fazer uma variação nesse regulador de mais ou menos 10%. Em alguns reguladores no mercado, essa variação não é possível, então devemos reduzir ali para mais ou menos 5%. Então, mas com o regulador da dipsia, podemos estar fazendo essa execução com mais ou menos 10%. 220 é a nossa nominal, então menos 5% vamos estar fazendo esse ajuste para 199. Configuramos o 199, mandamos escrever no controlador essa tensão nominal de 199 volts entre fases. Vamos para a seção escada, Mimic, vamos partir o grupo gerador e assim que fecharmos esse disjuntor, o gerador ficar estabilizou e fecharmos o disjuntor, ele vai ter que diminuir a sua tensão para 199 volts
com a ajuda do SW2. Caso, ao fechar o disjuntor, essa tensão ela já não caia para a nominal de 199, a gente deve estar sempre aumentando o ranger ali, o SW2. Vamos aumentando até encontrar o valor de 199 volts e em AVR e Analog uma porcentagem dentro de 75% a 85%. Lembrando sempre, não é só encontrar a tensão ou frequência, mas temos também que encontrar a porcentagem da saída analógica dentro de 75% a 85%. Quando fizer o primeiro passo, ou para mais ou para menos, tanto para o regulador de velocidade e tensão, tenta sempre deixar ele próximo a 80%, para quando fizer o próximo, o seguinte passo, você tem uma variação de mais ou menos 5%. Vimos aqui que encontramos a tensão nominal, 199 volts, e também a nossa saída analógica ficou em menos 80% ali da saída analógica do regulador de velocidade. Então, esse ajuste já está correto. A gente pode estar parando o nosso grupo gerador e voltando à nossa configuração. Na configuração, onde estávamos ajustando ali para mais ou menos 5%, que o menos foi 199, agora vamos estar alterando para mais 5% da tensão nominal do regulador de tensão. Então vamos na seção configuração, generator voltage, a voltage nominal ou nominal voltage. Vamos estar configurando agora essa tensão nominal para mais 5%. Vamos alterar ela para 242 volts e mandar escrever no controlador. Após finalizar o descarregamento da configuração no módulo, vamos para a seção escada e partir o grupo gerador novamente. Lembrando sempre, com o disjuntor aberto, ele vai estar rodando em sua nominal, a tensão, e após fecharmos o disjuntor, ele deve estar buscando aquele ranger de mais ou menos 10%, no nosso caso, os 242 volts. Após partir o gerador, fechamos o disjuntor. Fechou o disjuntor, ele vai estar, vamos para a seção Generator Governou /VR Interface para verificarmos se já está executando com a tensão próxima aos 242 e também a porcentagem. Verificamos aqui nesse momento que utilizando o regulador também de tensão da Dipsia, o nosso grupo gerador ele já está feito o ajuste de menos 10%, para o ajuste de mais 10%, não houve a necessidade de alterar o valor do SW2. Ele já partiu, após fechar o disjuntor, ele já partiu, elevou a tensão para 242 volts e ficou com uma porcentagem em sua saída analógica de 78%, o que está dentro do ideal, que é de 75% a 85%. Então, nesse momento, a gente acaba de finalizar o ajuste de mais 10%. Podemos, então, estar parando o grupo gerador e voltando a sua nominal para 220. Isso é bem importante. Não devemos esquecer de voltar a configuração para a nominal, tanto da frequência quanto da tensão. Porque senão, sempre quando formos tentar fazer o procedimento de sincronismo, ele vai estar buscando essa tensão que a gente deixar. Então, volte sempre a configuração para a tensão nominal. Finalizado o primeiro passo, que é o ajuste do regulador de tensão, o ajuste do regulador de velocidade, damos início agora ao segundo passo, onde a gente vamos estar verificando se os TCs estão na fase correta e na direção correta, verificando as leituras ali de frequência, as leituras de corrente, potência ativa e o fator de potência.
então vamos precisar então de estar colocando o nosso grupo gerador em carga. Nesse momento, partimos o nosso grupo gerador e vamos fechar o disjuntor, mas fechando esse disjuntor já colocando o grupo gerador em carga. Temos que ter ali aproximadamente cerca de 15, no mínimo 15 a 20% da nominal do TC, devido até mesmo à classe de exatidão do mesmo, para não termos leituras erradas. Então, podemos verificar nesse momento, quando o grupo gerador entra em carga, que o nosso, para a gente, ele está apresentando as leituras de corrente correta, tanto nas fases L1, L2 e L3, mas as potências, ele está com uma leitura errada. Vemos aqui que a fase L1 e L2 está com uma leitura negativa. Então, o que isso indica? No momento da ligação, pode ter invertido ali o TC que estava ligado à fase L1, levou a referência para a fase L2, e o que estava ligado na fase L2 inverteu com o da L1. Então, devemos parar o nosso grupo gerador, corrigir essa inversão, partir novamente e verificar as novas leituras, até mesmo o fator de potência, para verificar se não tem nenhum TC invertido ali o seu sentido, o P1 e o P2 do mesmo. Então, finalizado verificamos que está com a leitura errada, vamos parar o grupo gerador, verificar as referências e iniciar novamente. Vamos partir o grupo gerador, após a correção, vamos partir o grupo gerador, fechar o disjuntor de carga e verificar as novas leituras, onde que através do vídeo agora podemos ver que ao corrigir o erro, a falha que antes havia, podemos ver que está agora com uma leitura de corrente totalmente positiva, leitura correta, balanceada entre as fases, e também a potência, todas corretas, potências ativas, e o fator de potência também com a leitura correta. Então, dessa maneira, conseguimos finalizar também o segundo passo. Verificamos que antes estávamos com uma leitura com o TC com referências ligadas erradas, conseguimos corrigir. Caso o TC tivesse invertido, a gente estaria tendo leituras erradas no fator de potência. A gente poderia estar com o fator de potência realizando leituras erradas. Normalmente, essa leitura ali cairia pela metade, um exemplo com ele invertido. Em vez de você estar lendo um fator de potência com cargas resistivas, unitário, você estaria lendo ali com 0,5. Então, após você corrigir essa inversão, ele traria para a gente novamente as leituras corretas. Finalizando este passo, que é de medições, a gente já consegue saber que então todas as nossas leituras de cargas vão estar corretas. Iniciamos agora também, nesse momento, o terceiro passo. Este terceiro passo é um passo onde vamos estar verificando a comunicação entre os módulos. Se todos os módulos estão conectados no MSC Link, e se a gente vai estar realizando, cada módulo vai estar vendo que o outro grupo gerador vai estar enxergando entre si. Então, para isso, não precisamos partir nenhum grupo gerador, apenas vamos na seção escada, multiset, vamos verificar em bus, set on the bus, quantos controladores 8610 há no sistema, e isso deve estar incoerente. Caso não esteja, vamos simular que a gente tem um sistema com 2 grupos geradores e lá está apresentando apenas um, devemos verificar a comunicação entre os módulos. Como que essa comunicação deve ser feita? Deve ser feita através de um cabo shieldado, o indicado pela DIPSIA é o cabo Belden 9841, ou um cabo equivalente a ele.
Lembramos sempre que deve ser utilizado um resistor com impedância de 120 ohms em cada extremidade, entre o primeiro e o último, e mesmo que você tenha mais grupos geradores, onde o link MRC da Dipsia permite ali 40 módulos, sendo ele no máximo 32 grupos geradores, ou um máximo de 16 transferências, então seria 32 grupos geradores e 8 8660, ou 16 grupos, 16 8660 com 24 8610. Então vamos trabalhar ali sempre com um resistor de 120 ohms no primeiro módulo do link e um resistor de 120 ohms no último módulo do link. Os demais internos a esse link não há necessidade, com uma ligação em paralelo. Então, corrigindo, verificando a medição e corrigindo ali a ligação entre os cabos, podemos perceber que no nosso link de comunicação há 2 grupos geradores, 2 módulos 8610 e também há presente um controlador de rede. Tá? Percebemos aqui que o LED do mains controller está aceso. Então, este passo é apenas para a gente estar verificando a comunicação entre os módulos, da Dipsia. Um deve estar enxergando o outro nesse momento. Este é o nosso terceiro passo. O quarto passo é onde vamos estar realizando a verificação de sincronismo. Nesse momento, a gente vai estar fazendo com que um módulo, utilizando a seção dele do sincronoscópio, a gente vai partir um grupo gerador, fechar o disjuntor dele, colocar ele em carga, e no outro grupo gerador, a gente vai deixar o seu disjuntor aberto, a gente apenas vai partir ele, deixar o nosso disjuntor aberto. Onde a gente vai ter, para esse módulo que está com o disjuntor ou contator aberto, no seu contator, na parte inferior, estará chegando as tensões do grupo gerador que está em carga, que está na barra, e em cima a própria geração desse grupo motor gerador. Então a gente, com o auxílio do sincronoscópio, vamos estar realizando a medição entre as fases R e ST do gerador, da nossa geração, com o barramento. Colocamos um módulo da Dipsia na tela do sincronoscópio e, com a utilização de um multímetro, vamos estar realizando a leitura na fase R da geração desse grupo gerador com a fase R da geração do grupo gerador que está no barramento. No momento que a bolinha ali indicar que seria o momento certo para o sincronismo, a bolinha vai estar passando no centro, ali indicou que está com o ângulo de fase ok, com a tensão ok e com a frequência ok. Então, no multímetro, devemos estar realizando a leitura próxima de 0 volts. Caso esteja com uma leitura de 220 ou a sua nominal 380, 440, isso indica que a ligação está errada. Então temos uma inversão de fase. Se o módulo mandasse fechar o disjuntor nesse momento, estaria fazendo um sincronismo em curto-circuito. Por quê? Às vezes a gente leva a referência para o controlador, as sequências de fase a ser todas corretas, mas nesse momento, para o módulo, a ligação, quem fez essa ligação, fez uma ligação incorreta. Então devemos verificar sempre com a ajuda do sincronoscópio do módulo e medir direto no nosso dispositivo de comutação de carga, no nosso disjuntor ou contator. Então, vemos aqui através do vídeo que no momento ali que a bolinha está passando no centro, estamos com uma leitura próxima da nossa nominal, 220 volts. Então essa ligação está incorreta.
Então, devemos checar todas as fases e verificar qual que está ligada errada. Após essa correção, partimos o grupo gerador novamente e vamos verificar. Fechamos um gerador na barra e em seguida partimos o outro. Vamos medir entre as fases R e R. Essa fase tem que estar com a tensão próxima a zero. Às vezes ali, por estar utilizando ali um multímetro, ele não tem uma leitura tão rápida, não vai estar com a tensão zerada. Mas essa tensão vai estar mais próxima de zero do que próxima de 220, que é a nossa nominal. Se nas 3 fases deu uma leitura ali próxima de zero, isso indica que o faseamento, o sentido ali está todos ok, que se fecharmos esse disjuntor não vai ter nenhum curto-circuito. Ok? Este é o 4º passo, que após ser finalizado, a gente fez todos os procedimentos ali para fazermos uma sincronização e compartilhamento de carga com sucesso. Podemos já fechar esse gerador em paralelo com outros geradores. Lembrando sempre que este procedimento deve ser executado em cada grupo gerador. E também, caso tenha o painel QTA ali com o módulo 8660, a gente também deve estar realizando esse 4º passo, que é checar ali o sincronismo nos disjuntores, ali nos contatores, também deve ser feito. Eu estou tentando tirar uma soneca. Ah, é? Bem, errei. Mas o que está fazendo aqui? Está vendo? Número de acidentes nesta construção, 0. Medalha de segurança antes de qualquer coisa, dada a Juca Martelo, mestre de obras emérito. Sou eu e pretendo continuar com esse nome. Agora cai fora. Eu já sei que não dá para pedir com bons modos. Escuta aqui, ô passarinho. Eu já falei pra você descer antes que sofra um acidente. Que acidente, por exemplo? Este, por exemplo. Você está bem, não é? Está tudo em ordem. Você não se machucou, não é? Não sofreu nenhum acidente. Juca Martelo, quem está falando é o seu supervisor. Temos uma data de entrega, está sabendo? Ande depressa, mas não se esqueça do seu nome com relação à segurança. Ah, sim, senhor. Preciso me apressar antes que esse cimento endureça. Esse foi um acidente. Me tire daqui! Não vai embora, eu lhe tiro já já. Acho que vou mudar esse registro. Não, não faça isso. Mas você sofreu um acidente. Eu não sofri. Sofreu. Não sofri. Sofreu. Não sofri. Eu fiz de propósito. Não esqueça da data de entrega. Não, senhor. Eu quero ouvir você trabalhando, mas não esqueça. Segurança sempre. Sim, senhor. Espere, não deu a placa? Capacidade de um passageiro, você tem que esperar. Lembre-se, segurança sempre. Ah, sim. Obrigado. Ei, mas o que está fazendo? Ei, mande já esse elevador para baixo. Bem, agora eu acho
que foi um acidente. Não, eu não sofri nenhum acidente. Sofreu sim. Não sofri, eu só estava brincando. Oh, puxa. Socorro! Não vá sofrer um acidente. Sofreu. Isso não foi acidente, você fez de propósito. Puxa vida, não aguento ver um homem chorar. Ei, amigo, você tem um trabalho a fazer e eu quero um pouco de paz e quietude. Vamos ver se entramos num acordo. Companhia de Bolas Plásticas.